Olá, internautas do VG Notícias. Recebemos em nosso estúdio hoje a professora Maria Lúcia Cavalli, ex-reitora da UFMT e pré-candidata a senadora pelo PCdoB. Bom dia, professora. Bom dia. Está aqui, agradeço o espaço e a recepção. Professora, nós nos convidamos aqui, nós estamos fazendo um trabalho de entrevistar todos os candidatos a senador nesse primeiro momento, até para um trabalho de colaboração com o povo brasileiro. Não dá mais, né, para votar em quem não conhece. Por isso nós estamos aqui, vamos fazer algumas perguntas para o senhor, colaborando para o nosso eleitor, nosso leitor, o internauta decidir. O que lhe fez entrar na política e ser pré-candidata a senadora? Bem, na política partidária, porque eu faço política desde que eu me entendo por gente, a política universitária, a política educacional. Eu estou há 45 anos na UFMT. Nesse tempo que eu estive lá, eu trabalhei muito pela interiorização da universidade, pela formação de professores. Sou uma das precursoras da educação à distância no Brasil, porque a UFMT foi a primeira universidade a oferecer curso nessa modalidade, na busca de inclusão social pela educação. Então, eu considero que isso é um modo de fazer política, de trazer as pessoas para aquele bem que eu considero o bem mais importante que uma sociedade pode ter, que uma comunidade possa ter, que é a educação. Então, desde 74 eu estou no interior de Mato Grosso, sou também autora de um projeto chamado Interiorização na UFMT, que criamos com esse projeto o campus de Sinop, de Barra do Garças e de Rondonópolis. Portanto, a vida toda eu fiz política no sentido de democratizar o acesso às universidades, à UFMT em particular, e também no sentido de incluir todas as pessoas que não pudessem estar na universidade. Daí, um passo para entrar na política partidária. Eu fui convidada pelo PCdoB, que é o partido ao qual me filiei, e pelas lutas e pelos princípios que defende esse partido, eu me identifiquei, não no sentido de ser candidata, mas as pessoas me procuravam, professora Maria Lúcia, nós precisamos ter alguém que represente a área da educação, que represente essa área social, das políticas sociais. E nós vemos na senhora um perfil muito forte para essa possibilidade. Claro, eu hesitei um pouco, porque o mundo da política partidária é um mundo diferente da política universitária. Sim. Mas estou como pré-candidata e penso que é um espaço que eu posso ocupar no sentido de discutir algumas questões, né, alguns princípios como a democracia, a inclusão social, valorização do trabalhador, são políticas e bandeiras que nós podemos levar nesse espaço da política partidária. Sim, mas a senhora vem de uma... hoje, embora a democratização do estudo, da educação, a senhora vem da academia. A academia é muito elitista. A senhora não... ao menos eu vejo assim, a academia é muito elitista, tem um domínio. Como que está sendo esse contato com a senhora, embora a senhora tenha trabalhado no interior, essa nova configuração? PCdoB, candidata, ex-reitora. Como tem sido essa penetração no mundo político? Olha, eu tenho me surpreendido. Eu estive essa semana em Barra do Garças, foi uma recepção calorosa. Você pensa às vezes que as pessoas não te conhecem, mas elas te conhecem porque como eu fui reitora e como reitora eu tive algumas ações importantes. Uma delas foi ter criado o campus de Barra do Garças. Sim. Então a cidade sabe disso, sabe, né? O nome da sabe senhora, o nome. Quem conhece. Também tive a oportunidade de criar o campo aqui de Várzea Grande. Edificamos o campo de Sinop, ampliamos o campo lá de Rondonópolis, criamos 2 cursos de medicina que era quase impossível, um para Sinop e um para Rondonópolis, e ampliamos as vagas do curso de medicina aqui do curso de Cuiabá. Então são ações que são reconhecidas pela comunidade, pela sociedade. Você falou que a universidade é elitista. Eu posso dizer que temos que relativizar um pouco. Ela deixou de ser elitista no momento em que nós aprovamos a cota
dentro da universidade, era elitista quando você entrava num curso de medicina e não via um aluno negro. Sim. Quando você entrava no curso de direito, de engenharia, aqueles cursos que são valorizados socialmente, né, e que você não via a classe trabalhadora, o aluno pobre ali. Hoje, nós podemos dizer que ela, de certa forma, tem a cara do povo brasileiro. Então, houve uma democratização. Com o Enem, eu fui também a primeira reitora brasileira a implantar o Enem na universidade, porque compreendia que o filho do trabalhador que mora, por exemplo, em Confresa, em Rondolândia, ele tinha muita dificuldade de fazer vestibular na nossa universidade. Por quê? Ele tinha que pagar ônibus, hotel, pensão, alimentação, ele não vinha. Então, ele deixava de concorrer nas vagas públicas da Universidade Federal. Com o Enem, ele faz a inscrição ao vestibular gratuitamente na casa dele, ele presta o vestibular na casa dele e ele escolhe a universidade da casa dele. Então, houve uma socialização de possibilidades, né, para esse estudante mais pobre, mais carente. Sim. Então, a senhora vai ser senadora, se o povo e Deus assim o quiser. A senhora sendo senadora, a visão da senhora desse modelo da universidade pública, onde, embora tenha democratizado, o filho do pobre tenha conseguido entrar, o negro, o trabalhador pode até alcançar a faculdade. Mas esse modelo, nós sabemos que a maior parte são de filhos de pessoas que não precisam, pessoas que podem pagar, porque a carga tributária é muito grande e as pessoas que podem pagar consegue colocar o filho na faculdade gratuita. Qual que é o modelo ideal que a senhora, sendo senadora, a senhora vai influenciar nas questões educacionais? Assim esperamos. Qual que seria o modelo ideal para que a faculdade fosse, quem puder pagar, pague, quem não puder pagar, tem o estudo gratuito? Não, eu sou a favor da escola pública gratuita e de qualidade. Eu acho que duas coisas, elas são fundamentais para o desenvolvimento de um povo. Então, quando a gente coloca progresso, desenvolvimento, e como senador eu vou trabalhar pelo desenvolvimento do país, se assim eu puder, quando chegar lá, porque agora eu sou uma pré-candidata apenas, trabalhar pelo desenvolvimento do país, pelo desenvolvimento da região que você representa. Mas tem duas questões que elas são inegociáveis. Uma é a questão da educação. Obviamente, nós vamos ter a iniciativa privada trabalhando com a educação também, e eu respeito muito as instituições particulares, porque elas fazem parte de um sistema que ainda precisa crescer muito no Brasil. Você sabe, Geraldo, que infelizmente nós atendemos apenas 18% dos jovens de 18 a 24 anos. Nossos vizinhos, Argentina e Chile, há muito tempo tem mais de 30% dos estudantes nessa faixa etária dentro das universidades. Na Coreia são 80% de estudantes, no Japão 60%. Então, o mundo inteiro desenvolvido investe muito na educação, principalmente a educação do jovem. Então, o Brasil precisa crescer muito. Eu sou a favor das escolas públicas gratuitas e, portanto, não considero a questão da educação como gasto, eu considero como investimento. É investimento. O Estado precisa investir. Nós todos pagamos impostos e tem algumas questões que são inegociáveis. Há uma alta carga tributária e acaba as pessoas, o imposto, ele é desumano, porque ele não seleciona as maiores fortunas, os que arrecadam, que ganham mais. E essas pessoas que acabam usufruindo do estudo gratuito, reitora. Nós, felizmente, com a cota, colocamos uma cota de 50% para os estudantes da escola pública. Significa que nós estamos atendendo, sobretudo, a classe trabalhadora menos qualificada do ponto de vista dos bens sociais. Então, quando alguém diz assim, mas é a questão do mérito, sabe, Geraldo, eu ouço muito essa questão do mérito, e eu fico muito preocupada quando se entra nessa questão. Porque quando você vai medir mérito entre iguais, nós podemos, com os mesmos critérios, falar, mas você está dizendo o seguinte, olha, a classe rica chega na universidade, é óbvio que ela chega com muito mais facilidade, porque ela tem inglês desde os 5, 6 anos, ela faz cursinho, o pai e a mãe são alfabetizados, tem revista, livros em casa, tem TV a cabo, tem internet, banda larga, ela tem todos os bens, é desigual. Então a universidade ela acertou
foi depois, a lei veio depois da nossa aprovação da cota. Por quê? Porque aí os estudantes da escola pública estão concorrendo entre iguais. Os estudantes da cota universal, que aí entra classe rica, classe média, entra todo mundo, concorrem entre iguais. Então aí nós podemos dizer que há uma equidade. E o que é interessante, que às vezes as pessoas não sabem, os alunos da cota têm os mesmos rendimentos do aluno da cota universal. Então essa coisa de falar, então você está trazendo, rebaixando a qualidade das universidades, não é verdade. Os alunos têm o mesmo desenvolvimento. Não tem duas categorias não tem, não tem. Iguais. As pesquisas em todas as universidades têm mostrado que os alunos da cota têm a mesma competência dos alunos da não cota, ou da cota universal, como a gente chama. Então, Geraldo, a sociedade, por mais pobre que seja uma família, por menos escolarizada que ela seja, ela já compreendeu que só tem uma perspectiva de futuro para o seu filho, é pela educação. Mas não é só na universidade que nós devemos trabalhar com a educação infantil. Nós não temos a universalização da educação infantil. A educação infantil é aquela que vai de 0 a 6 anos. Nós temos muito poucas escolas infantis. Temos algumas creches que nós não podemos chamar de escolas, porque a escola da educação infantil é aquela que desenvolve o estudante do ponto de vista intelectual, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista das suas coordenações, da sua socialização. Professora, mas fica em cima do Pacto Federativo, justamente essa faixa fica para a prefeitura. É uma incumbência do poder público municipal. E daí, o que é investido na educação, proporcionalmente, é muito pouco no município. Por isso a preocupação lá, a faculdade, onde custa mais caro, em tese, o poder público federal investe maciçamente. E daí, o que sobra aqui para a escola infantil é a prefeitura. Como que a senhora vê essa questão do investimento, essa questão da distribuição das responsabilidades e também dos recursos para as prefeituras, para o Estado e para o governo federal? Você colocou uma questão que precede essa, que é a questão tributária. Tem que haver uma reforma tributária neste país. Porque quem paga imposto hoje, você sabe que é o assalariado na sua... Quem tem o lerite. Isso, quem tem o lerite. E as grandes fortunas não pagam, as grandes heranças não pagam, né? Até a nossa agricultura, por exemplo, de commodities, etc., ela paga muito pouco imposto em razão da concorrência internacional. Você sabe que as commodities saem daqui sem pagar imposto, no nível de 90%. Então, nós temos que repensar esse sistema tributário para que a gente possa ter maior investimento. E aí, existe o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que todos nós sabemos a importância dele, que é justamente para que o governo federal, que é o centralizador do processo de arrecadação, possa disseminar para os municípios, sobretudo aqueles de pouca renda, de baixo índice de desenvolvimento, recursos para que a gente possa ter um sistema igualitário, né? Então, nós temos que lutar por isso, porque não pode o município pobre ser penalizado e as famílias que ali moram em razão de não ter recursos para investir na escola infantil, na escola fundamental, porque o Estado também muitas vezes não tem a competência necessária econômica para fazer o investimento que ele deveria. Então, por exemplo, escola em tempo integral. Geraldo, nós temos um problema no Brasil hoje, que é a questão da violência, complexa, difícil de ser resolvida, porque ela não diz respeito apenas à questão policial. Sim. É óbvio que nós precisamos de policiais bem formados, com um salário digno. A questão econômica, né? A questão social. Mas a questão social é a base. Isso, a questão social é a base. É preciso emprego. Nós estamos aí com 14 milhões de desempregados no país. Gente, é inadmissível. É isso que leva e gera a questão da violência. Precisamos investir na educação. E a escola de tempo integral, ela é fundamental. Sobretudo para o adolescente. Ele precisa estar num espaço que contribua para o crescimento dele e não nas ruas, sendo aí cooptado pelo mundo do tráfico, pelo mundo da bandidagem, vamos dizer assim. Então, eu sempre, o professor ele tem essa dificuldade de pensar qualquer processo de desenvolvimento sem que a educação seja um dos princípios e um dos pilares de sustentação desse desenvolvimento. Né? É assim que a gente pensa. A senhora é professora, embora nós estamos aí já no 2018, e alguns temas que eu até nem gostaria de falar, mas para conhecer o candidato,
para o internauta conhecer o candidato. Lembrando ao internauta que nós estamos conversando aqui com a professora Maria Lúcia Cavalli, ex-reitor da UFMT e pré-candidata a senadora pelo PCdoB. Voltando à questão da violência, a questão de gênero, como a senhora vê a política de proteção às mulheres? Uma pergunta. Outra pergunta, como a senhora vê a questão do aborto? Bem, primeiro, para você compreender a questão do machismo, é preciso pensar um pouco nas raízes culturais brasileiras. Nossa raiz cultural, infelizmente, ela se alicerçou em cima do escravismo, do colonialismo e do patriarcalismo. Então, essas raízes é que faz com que nós tenhamos, por exemplo, a questão da diferença tão marcante aqui na nossa sociedade, com reação negativa contra os negros, né? E a questão do patriarcalismo contra a mulher. Então, é um mundo machista, um mundo que não respeita muito a mulher na sua capacidade, na sua possibilidade de trabalhar em todos os setores, de trabalhar em todas as frentes e também de construir conjuntamente o desenvolvimento do país. Nós hoje somos mais de 50% de pessoas no Brasil e, apesar disso, ocupamos muito poucos cargos públicos, e aí uma das razões, por exemplo, dessa predisposição, que é essa pré-candidatura, no sentido também de trazer a mulher nesse espaço político partidário, é importante porque nós ainda, infelizmente, o Mato Grosso é um dos campeões do feminicídio, que é a morte das mulheres. A questão do mercado de trabalho, as mulheres sempre recebem menos que os homens, fazendo o mesmo tipo de trabalho. Nós temos que lutar muito para ocupar esse espaço, né? E a questão machista, como eu disse, é cultural. Então, desde a infância, você vê o pai colocando a filha para fazer alguns cursos, e olha lá, mulher não era para estudar, antigamente, mulher era para ser dona de casa, mulher para fazer crochê, a gente pode fazer crochê, pode ser costureira, pode ser cozinheira, mas nós também podemos ser outras coisas. Então é isso que a gente advoga, e essa questão das diferenças, né? Essa questão da diferença, por exemplo, do respeito ao homossexual. Você tem que entender que as pessoas, elas têm livre-arbítrio para cuidar da sua vida. É ela que faz a escolha, e você tem que respeitar a escolha das pessoas individuais. Com relação ao aborto, eu sou católica, né? Eu sempre advogo pela questão da concepção, e aí entra a questão da educação, né? De você evitar, por exemplo, a concepção pelo uso da pílula, pelo uso de... Existem inúmeras possibilidades, então, mas você tem que educar. E aí, nós temos uma polêmica hoje, porque há correntes que dizem que a questão de gênero não deve ser discutida na escola. Olha, mas se o pai e a mãe, às vezes, não têm uma clareza sobre essas questões, são pessoas, às vezes, que não têm nenhuma escolaridade, têm muita dificuldade de discutir isso com o filho, com a filha. Quem é que vai discutir isso? Quem vai discutir isso é o professor, que tem a parte científica, né? Ele não vai vulgarizar, ele vai mostrar como que é feita a concepção. O adolescente, quando ele... Mas, professora, o magistério tem essa condição já de fazer um estudo adequado, de maneira não tão chocante, que a direita não aceita de jeito nenhum. Nós temos aí hoje bancadas discutindo, devemos estar discutindo o desemprego, está discutindo outras questões, está discutindo a questão do gay, a questão do estudo, da questão do professor. O magistério tem condições de fazer essa discussão hoje? Tem, e faz bem feito, porque ele não vai trabalhar a questão da sexualidade sob o viés amoroso, sob o viés de sentimento. Ele vai trabalhar cientificamente, mostrando o que é uma reprodução, como é que ela se dá, em que momento ela se dá, esclarecendo para as crianças, sobretudo aquelas que não têm na família a possibilidade de ver isso esclarecido. O professor, ele sempre trabalha cientificamente, ele não trabalha de forma vulgar, vamos dizer assim, né? Então é preciso que as crianças sejam esclarecidas, que elas sejam informadas, porque se a escola não informar e o pai não informar, ela vai aprender na rua. Quando ela vai aprender na rua, ela vai aprender de forma prática. E aí
a gravidez precoce, né? Os meninos também, sem essa informação, eles não entendem o que é, por exemplo, uma concepção. A senhora quis dizer assim, não, o tratamento não é sensualizado. Não é. É um tratamento científico. Científico. Mas ele vai ensinar ciência, ele vai ensinar necessariamente o que são os órgãos reprodutores. E é aí que ele vai explicar. Então, ele vai pela biologia. E daí quando tem um aluno lá que tem uma outra opção, a senhora não acha que aflora, é o que eles dizem, que vai aflorar uma discussão que no momento certo não é aquele na infância? Mas o professor não está ali para influenciar a homossexualidade. A homossexualidade, ela é influenciada socialmente, né? Às vezes na própria família. Nós estamos vendo aí os horrores do que virou a humanidade. O estupro de crianças. Aconteceu agora, há 15 dias, um tio estuprando uma criança de 6 anos de idade. Então, o estupro pode ser de menino, pode ser de menina, às vezes de pessoas da própria família, dos vizinhos, etc. Então, se você faz de conta que isso não existe, e a sociedade, ela tende a enfiar a cabeça como a avestruz, sim, tá certo? No buraco, para não querer discutir certas questões. E nós vemos aí a questão religiosa também, muitas vezes, as próprias pessoas ali da igreja cometendo atos libidinosos, como a gente diz, né? De não correção com as crianças, e as crianças às vezes não têm noção do que está acontecendo. Então, é claro que tem a idade certa, você não vai trabalhar isso com uma criança de 4, 5, 6, 7 anos, você vai trabalhar isso quando o aluno está entrando na pré-adolescência, que é o momento da menstruação, que é o momento que o menino vai ter o problema da ereção. Então, você tem um momento certo, o professor sabe lidar com isso, ele trabalha de forma... Mais que o pai até, que não tem cultura, sabe, Geraldo, eu acho que a gente tem certas questões que precisa pôr o dedo na ferida. Por exemplo, escola sem partido. Escola sem partido de quem? Porque escola sem partido, a escola sempre tem partido. Ou ela está defendendo o colonizador, tá certo? E deixando o trabalhador como seu subordinado, ou você tem algumas ideologias que inverte essa questão. Então, você ensinar a história do Brasil pelo lado do colonizador... Partido, a ideia é que sem partido, desde que o partido for da senzala. Exatamente. Na sala principal, pode. Né? Isso. Então é o seguinte, se você explica a história do Brasil pela visão do colonizador, é uma história. Sim. Se você explica a história do Brasil pela visão do colonizado, do escravo, daquele que fez a riqueza acontecer, do trabalhador, a história é contada de outra forma. Então, o que a escola precisa fazer? Ela precisa sempre contar dos dois lados. Sim. Ela precisa mostrar as vertentes de explicação. Isso é uma escola científica, ela não pode ter um lado só também. Um professor que trabalha só uma ideologia e não mostra os outros modos de pensar, ele também não está correto. A escola é para que você mostre todas as explicações sobre o mesmo fato. E o estudante, no amadurecimento intelectual que ele tem, ele lá na frente vai poder tomar a sua decisão particularmente. É isso que eu defendo. Então, trabalhar ciência é trabalhar com todas as vertentes de explicação de um fato ou de um fenômeno. Não é um lado só. Professora, a senhora tem um raciocínio bem rápido e é inteligente. E faz umas perguntas assim também, faz umas respostas bem en passant, quando parece que é interessante. Vamos voltar, a senhora passou muito rapidinho na questão do aborto. O seu partido é favorável ao aborto? Em algumas condições. O PCdoB. E quais as condições que o seu partido ou a senhora é contra a maneira do seu partido? Não, pensar? O partido é a favor... deixasse claro a questão, porque o PCdoB é a favor do aborto, isso, do direito da mulher administrar seu corpo da melhor forma, e ela, inclusive, ter direito ao aborto. A senhora falou que é católica e, a princípio, não tem. Mas como que é o conflito, a convivência com a senhora católica com um partido que... Não, eu acho que não, eu acho que não há conflito, porque, primeiro, o partido respeita o seu modo de pensar. Nós temos os princípios, temos as diretrizes, obviamente, essas diretrizes são discutidas e você encampa ou não essas diretrizes na sua forma de lidar.
Eu sou a favor do aborto quando, naquelas condições que a gente sempre discute, o estupro. Olha, uma criança que é estuprada aos 12 anos, tá certo? 14 anos, que ela não tem nem noção do que está acontecendo com ela, de uma pessoa que ela não tem nenhuma ligação afetiva, nada, você vai impor a esta criança, tá certo? Um filho que ela não desejou, que ela não pensou que... Gente, não tem sentido. Mesmo uma senhora, né, minha irmã, por exemplo, ela é estuprada e aí ela tem que conviver com aquele... Então, eu sou a favor de uma violência que vai traumatizá-la para o resto da vida. Então, nesses casos... Na má concepção congênita? Congênita também, sou a favor. Porque a criança, nós já sabemos, quando ela tem esse problema já na concepção, ela não vai ter sobrevida. Então, é preciso que a gente enfrente isso, né? E a questão da eutanásia, que também é um problema seríssimo, né? Isso. Né? Hoje há países, né, como é o caso da Suíça, que recebe pacientes do mundo inteiro que fizeram aquela opção, porque sabem que vai morrer numa condição que a ela não lhe agrada e ela tem o direito, quer dizer, o direito sobre o corpo, né? Nós temos que aprofundar essas discussões com muito respeito, né? E também respeitando a diversidade de pensamento, porque nem todo mundo é católico, nem todo mundo é protestante de uma igreja A, B ou C. Nós temos aqui a Umbanda, nós temos aqui Espiritismo, nós temos aqui inúmeras crenças. Cada uma dessas crenças pensa diferentemente. Então é esse respeito que a gente tem que ter. Agora, muitas delas coincidem sobre essa questão do aborto nesse momento dessas razões muito específicas, né? Agora, eu advogo a questão da prevenção. É isso que nós devemos discutir, ampliar, e aí a questão do gênero na escola entra nessa questão, quer dizer, uma criança que não é orientada, ela tende a ter um ato sexual sem nenhuma preocupação, sem nenhum processo de prevenção, ela vai engravidar, às vezes até mesmo sem saber o que é aquilo. Então, a senhora falou assim, a senhora é a favor, é contra a escola sem partido. E a escola sem religião? O Estado laico, querendo impor o estudo... na minha época, tinha um estudo religioso. E era católica, era oficial, a igreja era oficial. Né? Hoje, como é que a vida, o Estado laico e a escola? Tem que ser laico também ou a escola deveria ter o ensino religioso? Não, a escola tem que ser laica, porque são tantas as matizes religiosas que seria impossível você tratar essa questão da fé, da religião, no contexto amplo da religiosidade, da religiosidade que a sociedade tem. Então, a religiosidade, essa questão das doutrinas, né, religiosas, elas têm que ser ensinadas nas igrejas, elas têm que ser ensinadas nos espaços, porque cada uma é diferente uma da outra. A gente tem mania de falar assim, protestante. Olha, protestante não é igual. São tantas as matizes, ramificações do protestantismo, que você pode dizer que tem 1000 modos de... Né? Nós temos o islamismo, nós temos as religiões afro, né? Nós temos a religião católica. Então você tem que ter respeito a todos os modos de pensar e de conceber essas religiosidades. Então, a escola ela não tem espaço, porque nem o professor daria conta de trabalhar com tantas matizes. Né? Então, ela tem que ser laica. Né? As questões religiosas têm que ser aprendidas na família e nas igrejas. Tá. Outra coisa, a senhora é a candidata de esquerda, vem da academia, vê a produção do agronegócio aí crescendo e existe um conflito muito grande com os indígenas. Como que a senhora vai fazer campanha defendendo, porque o PCdoB defende a questão da demarcação das terras indígenas, do respeito ao indígena, da extensão territorial deles serem respeitados. Como vai ser o relacionamento da senhora com o povo do agronegócio? Bom, primeiro, se você me permite dizer o que é ser de esquerda, porque às vezes as pessoas não têm essa coisa, isso, de esquerda, de direita, às vezes é muito conflito para as pessoas compreenderem. Sim. Ser de esquerda significa que você tem alguns princípios que você não abre mão. Democracia, por isso a gente considera que o impeachment da presidenta Dilma foi golpe, porque nós entendemos que um processo democrático não pode ser quebrado, tá certo?
por quaisquer razões. Quando você quebra, você desestrutura. E aí Mesmo respeitando o Estado de Direito, professora? Mas que Estado de Direito? Quando você... O Estado de Direito são as normas. As normas fabricadas por quem quer dar o golpe. Então, houve golpe, né? A presidenta Dilma, ela usou um recurso para investir na educação, consideraram como pedalada, e colocaram nisso todo o peso para tirá-la. Não é o problema de ser ela ou quem quer que seja, é que o Estado democrático você tem que respeitar as normas, as regras. As composições, então, professora, pois é, política... que ela fez na eleição, fez opções para ela escolher o vice. Infelizmente, extrema-direita, inclusive. Isso, exatamente, é a política partidária que faz isso, né? Então, ser de esquerda significa que você, primeiro, o princípio democrático, ele é pétreo. Segundo, a inclusão social. Então, todos os movimentos devem ser respeitados, porque são movimentos reivindicatórios, né? Quaisquer que sejam eles, pela casa, pela vida, pela terra, pela educação. Eu respeito todos os movimentos, porque ali sempre está a efervescência dos problemas brasileiros, dos problemas da região, né? Nós respeitamos também a valorização ao trabalhador. Eu acho que essa questão dessa dicotomia entre capital e trabalho, ela vai existir sempre, porque o capital tem um interesse, o trabalhador tem outro, mas quando você valoriza o trabalho, você pode ter uma convivência, de certa forma, harmoniosa entre esses dois polos, e é isso que a gente advoga, né? A questão da distribuição de renda. Geraldo, não é possível um país ter 6% da sua população detendo o capital e 94% da população na classe média baixa. Nós estamos agora voltando, quer dizer, aquilo que nós conseguimos no primeiro governo do presidente Lula, no segundo, que foi tirar 35 milhões de trabalhadores, de pessoas da pobreza extrema. Sim. Porque um país rico como o Brasil não pode admitir pobreza extrema. Então, essa questão da distribuição de renda é um princípio no nosso partido. Então, nosso partido é isso, quer dizer, ser de esquerda é você valorizar o trabalho, valorizar, lutar pela melhor distribuição de renda, ter a educação como eixo central de desenvolvimento, direito à saúde e a questão também da moradia, da casa própria, porque eu acho que a dignidade humana, ela é em primeiro lugar. Então, o ser de esquerda é isso. Então, para esclarecer, né, porque às vezes acha que... não é uma pecha, né? Algo positivo, né? Isso, é um modo de você enfrentar. A questão do agronegócio, eu sou favorável ao agronegócio. O agronegócio é uma possibilidade de geração de riqueza do Brasil. Nós temos que louvar, incentivar, estimular. Agora, há uma questão que a gente tem que trabalhar no Brasil, que é a questão da industrialização. Nós, infelizmente... O manufaturamento desse produto. Isso, né? Porque o produto sai daqui... Agregar valor, emprego a esse produto, né? Quando você tem a soja, vamos pegar o algodão aqui no Mato Grosso, sim, e você exporta quase que totalmente o algodão colhido aqui, sem que nós tenhamos uma indústria aí bastante forte, né, nessa área, para que a gente possa trabalhar esse algodão, transformá-lo em linha, transformá-lo em tecido, transformá-lo em quaisquer outras coisas, você então tem aí uma indústria de base para manufaturar e trabalhar esse produto. Sim. Então, o que o Brasil precisa é continuar, obviamente, com a sua produção. Nós hoje somos um dos maiores... O maior produtor, podemos dizer assim, maior produtor de soja, isso, maior produtor de soja, de milho, de algodão, também de rebanho bovino, maravilhoso. Agora, nós precisamos investir bastante na indústria. Agora, a indústria precisa de infraestrutura, porque você fazer uma indústria em Mato Grosso para escoar para São Paulo, com estradas de rodagem, é muito difícil. Então, nós temos que abrir para o Pacífico, temos que abrir para o norte, para o Porto de Belém, temos que ter ferrovias para que a gente possa fazer essa exportação, mas o agronegócio é um bem. A questão indígena é o seguinte, nós temos que respeitar. Essa terra, ela era dos nossos indígenas. E nós temos que continuar preservando a sua cultura, preservando o seu direito à terra, e aí temos que lutar para que as reservas continuem. Será mais incluí-los na sociedade, professora?
por mais que você fale em inclusão, você vê todas as vezes que há essa inclusão, você vê os índios bêbados na rua, os índios morando em casebre, sem escolaridade, porque, Geraldo... Suicidando. A questão da cultura é uma questão muito forte. Quando você nasce, cresce, pensando, por isso, nós somos machistas, não adianta você dizer que não é. Nós somos preconceituosos, nós somos racistas. Ah, eu não sou racista. Você porque está na sua origem. Sim. A mesma coisa, você é contra o índio, porque está na sua origem. Colonizador quer dizimar o índio. O colonizador quer dizer, vamos incluir o índio. General Custer, virou cada um General Custer. Vamos incluir o índio, sabe fazendo o quê? Dando linha de financiamento, ensinando a fazer as plantações, dando tecnologia, trazendo a internet, dando escolaridade para os seus filhos, é assim, mas ele no seu espaço. Sim. No seu espaço, que é ali, que é a sua terra, que é o seu berço. Professora, é a questão que está discutindo, a direita vem muito forte com esse discurso em cima do Estatuto do Desarmamento, e nós temos uma pré-candidata senadora, que a bandeira é que se cada brasileiro tem uma arma ou na sua casa ou na sua cintura de preferência, e a senhora criticou essa candidatura, essa candidata senadora, dizendo que, eu não lembro bem as palavras, mas a senhora criticou a postura dela da questão do brasileiro se armar. Qual é a visão da senhora da questão do Estatuto do Desarmamento? Eu sou contra o armamento da população. Se fosse fácil assim, dar uma arma para cada cidadão... Mas o cidadão que está lá na fazenda... Mas ele pode ter arma. Não precisa você mudar nada. A lei permite que as pessoas que tenham necessidade, elas vão à polícia, elas registram a arma. Já existe isso no Brasil. Você não precisa fazer apologia ao armamento. É isso que eu sou contra. Quem precisa de uma arma, ele pode comprar, ir lá na polícia, registrar, e aquilo é uma arma. Já é o suficiente, mas você tem que justificar. Sim. Tá certo? É isso que é a questão. Então, se fosse só armar a população, pelo contrário, quando você arma a população, você está induzindo a maior violência entre as pessoas, entre os seres humanos. Eu acho que a violência é uma questão complexa, ela não se resolve com armamento, são tantas os vieses que nós vamos ter que discutir aí, a questão da renda, a questão do emprego, a questão da escolaridade, a questão dos bens sociais, dos direitos humanos, a questão da logística, a polícia bem estruturada, com salários dignos, plano de carreira, com equipamentos, uma polícia de inteligência. Então, são inúmeras questões, né? E a central dela é a educação. Porque se um povo é bem educado, tem trabalho, tem emprego, tem renda, tá certo? Dificilmente vai entrar no mundo da bandidagem. Então, eu continuo a defesa do não armamento, né? Eu acho que as pessoas podem pensar o que elas quiserem, mas esse é o meu modo de pensar. Se isso fosse fácil para ser resolvido, falar acabou com a violência, cada um de nós tiver uma arma, você vê os Estados Unidos, onde a população tem acesso, qualquer um pode comprar uma arma em qualquer lugar. Sim. Até no supermercado, tem supermercado que vende arma. Mas você tem ali uma violência coletiva, permanentemente, gente matando 30, 40 dentro da escola. Quer dizer, você amplia a possibilidade da violência quando você arma a população. A senhora senadora da República, o Senado aprova o presidente do Banco Central, ele passa pela sabatina e é aprovado. Ele é aprovado pelo Senado, mas antes ele é aprovado pelo sistema de bancos, pela FEBRABAN e pelo sistema financeiro. Hoje nós temos mais de 12 milhões de desempregados e saiu recentemente os balanços do Itaú, dos grandes bancos. É um tapa na cara da sociedade esse sistema de bancos. Qual que é a proposta para a senhora do Banco Central? Livre, democrático, eleito pela sociedade ou continuar sendo eleito pela FEBRABAN? Bom, primeiro, a sociedade não compreende como é que a inflação é 6, 7% e o nosso juro
do cartão de crédito é 300, alguma coisa está errada. Outra questão, hoje é mais fácil você entrar no sistema financeiro, que nós chamamos de rentismo, aplicar lá seus 20 mil reais, 30 mil reais que você tem de poupança, do que você abrir uma pequena empresa, um pequeno empório, seja lá o que for, porque o rendimento bancário é muito maior do que o rendimento do trabalho. Então se remunera o sistema rentista, quer dizer, a aplicação do dinheiro em juros, do que se remunera o trabalho. Isso, alguma coisa tem que ser feita, porque se às vezes não se coloca no comércio, na indústria, na própria produção, é porque aqui não dá o lucro que os bancos dão. Então, é preciso mudar essa relação. Obviamente que o Banco Central, ele precisa ser livre, precisa ser democrático, não escolhido por dono de banco, porque é você pôr a galinha, a raposa dentro do galinheiro, né? Alguma coisa está errada no sistema financeiro brasileiro, que a gente precisa discutir e pôr os pingos nos is. 3, 4 bancos ganhando a exorbitância, 1 bilhão e 600 de lucro anual, tá certo? Quando um produtor, quando um pequeno agricultor, por exemplo, para trabalhar ali o seu arroz, o seu feijão, etc., paga um juro, às vezes, exorbitante no final do ano para conseguir ali pequeno lucro, vamos dizer assim. Então, nós temos que valorizar o trabalho, é isso que eu coloquei. Valorizar o trabalho e não o rentismo. Não valorizar a aplicação financeira. O Brasil está invertendo essa lógica. Lembramos ao internauta do VG Notícias que estamos conversando aqui com a professora Maria Lúcia Cavalli, ex-reitora da UFMT e pré-candidata senadora pelo PCdoB. Professora, outro assunto de extrema importância é a questão do... que estava em 4º ou 5º lugar nas últimas eleições, a questão da corrupção. Hoje é um assunto que está em 1º lugar. Como a senhora vê a questão da corrupção? O que houve? Aumentou a corrupção ou a comunicação social, a mídia, deu mais importância e veio a ocupar o 1º lugar na preocupação do eleitor? As duas coisas. Eu acho que a questão da corrupção, ela também faz parte da raiz cultural. O você levar vantagem em tudo. Então a corrupção, às vezes, ela é pensada só como roubo de recursos públicos por um político. A corrupção se dá desde o momento que você ocupa uma vaga que é de um idoso ou de um cadeirante, sem ter esse direito, você está sendo corrupto. Tá certo? Quando você pega uma laranja no pé do seu vizinho, sem autorização dele, você está sendo corrupto. Então eu falo sempre que a questão da corrupção, ela é uma questão mesmo cultural, de levar vantagem sobre o outro, de furar uma fila, de pagar alguém para ficar no seu lugar. Quer dizer, você não pensa isso como corrupção, você só pensa quando você rouba dinheiro, não necessariamente. Então, a questão da ética é uma questão que eu falo assim, ela é intrínseca a sua educação. O seu pai e sua mãe a vida inteira fala. A questão dos 10 mandamentos, quando você pensa nos 10 mandamentos, o que são os 10 mandamentos, senão princípios definidores de uma conduta social para uma convivência em que você tem ali determinadas questões. Não mates, então a questão do armamento, tá certo? Não roube, tá certo? Que em todas as religiões essas questões são colocadas. Então são princípios morais, né? Então a ética é um pressuposto da condição humana para a vivência em sociedade. No momento em que você viola isso, seja ocupando uma vaga, seja furando uma fila, seja roubando uma fruta, pegando milho que não é seu. Essas pequenas questões, elas também fazem parte dessa concepção de que você pode fazer qualquer coisa. Na questão dos políticos, é lamentável, porque quando você rouba a saúde, e a gente vê muito roubo na questão da saúde, você está tirando a vida de uma pessoa que deixou de receber um remédio. Nós estamos vendo agora o fechamento das farmácias públicas, federais. Quer dizer, por que está fechando? Está faltando dinheiro, mas faltando dinheiro porque alguém retirou o dinheiro de alguma forma. Então você está matando um idoso, você está matando uma criança. Então parece que não tem implicação muito forte. Tem implicação. A gente viu que
essa vertente, né, da corrupção política partidária, ela se deu de um tempo para cá, desde com o Fernando Henrique, o início se deu lá. É bom a gente ver que o PSDB, por exemplo, ele sempre está cercado aí de uma questão que ele dificilmente é incriminado, mas as questões começam lá atrás, num processo de governabilidade do governo federal. O presidente se submete aos partidos políticos e a gente tem que pensar numa reforma partidária, política. Reforma Por quê? Porque você ter 30 e tantos partidos, cada um desses partidos, para votar uma lei que é para o benefício do povo, você tem que dar dinheiro para ele, tanto no Estado quanto no âmbito federal. Quer dizer, nós chegamos no limite, tá certo? Da ética e da moralidade que não dá mais, porque a própria sociedade não aceita mais, né? Então, fortunas... Mídia também, eu falei da comunicação social, a senhora não respondeu ainda, mas o próprio comportamento das empresas de comunicação, que se não vem a mídia, o governo não é bom, o governo passa a ser um governo... também faz mais pressão. Então, o que eu perguntar para a senhora, aumentou a corrupção ou aumentou a divulgação dessa corrupção? Não, as duas coisas. Aumentou a corrupção pelo próprio sistema organizacional partidário brasileiro, mas também com a mídia hoje favorecendo, quando ela quer, porque, Geraldo, você tem um site, eu respeito muito a comunicação, porque é um meio de nós informarmos a população de tudo aquilo que está acontecendo. Mas o que você colocou mesmo, há mídias que aceitam o suborno, né? Então, também a gente tem que discutir essa questão da ética, tá certo? Dentro dessas mídias todas, seja televisão, rádio, seja pela internet. Então, nós temos que discutir essa questão da ética. A questão da ética, ela tem que ser ensinada na escola. E aí eu lamento que o governo brasileiro tirou do currículo básico, né, mínimo das escolas, a questão da filosofia. É a filosofia que trabalha a questão da ética, da moral, né? E infelizmente foi tirado, como foi tirada a sociologia, que discute a questão de classes sociais, dessa divisão que é feita da classe trabalhadora, da classe produtiva, etc. Então, a gente lamenta isso, porque a escola tem esse poder de poder compreender a sociedade nas suas diversas questões e influenciar essa discussão na escola. Então, é difícil hoje, a população está muito cansada, porque com a visibilidade dada pela mídia, né, ela começou a tomar ciência de que o Brasil está sendo assaltado permanentemente por alguns políticos. Eu não coloco todos os políticos, sabe? E você ser contra a política é ser contra o princípio democrático. A política, ela é benéfica para um povo. Sim. É preciso ter política, é preciso ter representação. Benéfica e necessária. E necessária. Sem a política você não tem a democracia, que é um dos maiores bens que uma população possa ter no respeito ao direito, né, no respeito aos direitos humanos, ao direito das pessoas, direito da sociedade. Então, nós temos que louvar a democracia. Então, não colocar todos os políticos no mesmo saco. Há políticos, são honestos, que trabalham pelo bem social e eu espero que o povo saiba discernir no momento da escolha. Com as mídias, ele tem a capacidade de entrar em cada currículo. Agora existe até um programa que você coloca lá para saber se tem processo, não tem processo. Isso. Ele entra lá. O VG Notícias está preparando uma matéria sobre isso. Vamos lançar essa semana a matéria sobre esse aplicativo, que hoje é só para o iPhone e o sistema Android também estão desenvolvendo. Professor, a questão agora, a candidatura. Vocês devem ter uma candidata a presidente da República, deputada pelo Rio Grande do Sul, Manuela, né? Deve vir como candidata a presidente da República. No Mato Grosso, vocês estão muito próximo da candidatura do Wellington Fagundes, até mesmo pela circunstância que o primeiro suplente de senador é do seu partido. Então, vocês estão bem próximo ao PR, a candidatura do Wellington Fagundes. A senhora tem sido consultada pela base partidária, pela estrutura partidária, pelas conveniências? Qual será a melhor chapa para Mato Grosso para a senhora participar? Bom, primeiro o PCdoB, ele tem uma prática de diálogo.
Ele dialoga com todas as forças. Obviamente que quando você sai, você já sai com uma posição definida. Nós somos oposição ao PSDB, né? E essa questão é ideológica mesmo, né? São compreensões de sociedade diferentes. Porque você fala assim, o que é uma questão ideológica? Uma questão ideológica são aqueles princípios que você coloca. Por exemplo, eu sou pela educação... pétreas da vida. Isso, pela educação pública, né? Pela universidade pública. O PSDB é pela cobrar mensalidade da universidade. Vamos pegar só esse exemplo para mostrar o que são as diferenças. Então, o PCdoB está dialogando, nós já dialogamos com quase todos os partidos. Obviamente que quando você tem um partido que se aproxima mais dos seus princípios, das suas diretrizes, das suas bandeiras políticas, é mais fácil. Temos conversado com o PDT, com o PT, também conversamos com o PR, com o PP, conversamos com o DEM, numa mesa em que estavam todos. Quer dizer, nós estamos conversando. Obviamente que nós vamos tomar uma decisão. No dia 19 agora, nós teremos uma reunião ampliada do nosso partido. Nosso partido, ele tem uma diferença para os outros, pelo menos daquilo que eu conheço. É um partido, embora pequeno, muito articulado do ponto de vista do seu coletivo. É o coletivo que sempre discute. Nós vamos discutir aquilo que é melhor para o partido nesse momento. Obviamente, como pré-candidata, eu estou advogando uma vaga numa coligação e eu espero poder contar pelo trabalho que a gente fez e desenvolveu. Se você me permite, o que me trouxe como pré-candidata foram as realizações feitas na Universidade Federal de Mato Grosso. Nós criamos ali 70 novos cursos de graduação. Nós tínhamos 17 mestrado e doutorado, fomos para 62. A UFMT, ela era 77º lugar no ranking nacional, nós fomos para o 33º em termos de qualidade, né? Fundamos o campo da Várzea Grande. Eu estou aqui num site... Na semana do aniversário, dizer o seguinte, eu morei 20 anos aqui na Várzea Grande, o modo de agradecer todo o carinho que eu tive desse povo foi me empenhando muito junto ao governo federal, com o ministro da Educação, a presidenta Dilma, para que a gente criasse aqui o campus da Várzea Grande. É uma realização que me envaidece e que me orgulha muito. Também criei o campus da Barra do Garças, criamos os cursos de medicina, como eu já disse, quer dizer, contratamos 600 novos professores, 500 novos técnicos. Eu tive a oportunidade de fazer 215 obras na universidade durante 8 anos. Obviamente que eu tive uma conjuntura política, econômica que me permitiu fazer isso. Mas me orgulho muito também do programa de assistência estudantil. Criei 4 novos restaurantes. Criei bolsa moradia para o estudante se manter, porque o estudante ele não precisa só entrar na universidade, ele precisa ter as condições de se manter na universidade, para poder sair. Então, eu cheguei com 300 mil de investimento na área estudantil, saí com 22 milhões de reais de investimento. Eu sempre falo em investimento, porque acha que o restaurante é gasto, o restaurante não é gasto. Restaurante é investimento para que o aluno possa continuar estudando. Então, foi isso que essas realizações, além dos 45 anos de trabalho pela interiorização, pela inclusão, pela democratização do acesso, que me permitiram ter essa condição de pré-candidatura. Eu vou lutar para ser candidata, e para ser candidata eu preciso de um espaço. Nós temos conversado com todos e vamos ver se o senador Wellington foi uma pessoa sempre muito presente. Eu disse o senador Wellington, porque foi um projeto de 8 anos atrás que o PCdoB acompanhou, né? Isso. E para além disso, quer dizer, nós temos o professor Emanuel Mota, que é o presidente do PCdoB, que é um dos suplentes do senador Wellington. Isso. Então, isso é uma aproximação. A outra foi o trabalho durante os 8 anos do UFMT, ele sempre esteve muito presente, foi uma pessoa que todas as vezes que nós precisamos do apoio, estava ali. Então, eu vejo com naturalidade, mas é uma decisão que vai ser tomada pelo partido. Agora, dia 19, nós temos uma reunião, vem os representantes nacionais. Felizmente, a minha pré-candidatura hoje está no radar do PCdoB Nacional. Nossa candidata a presidente é a Manuela, é uma moça muito jovem. Teve recentemente em Mato Grosso, né? Isso, ela veio para um trabalho ali na Assembleia Legislativa.
uma moça muito bem articulada, muito bem formada, foi deputada federal, é deputada estadual pelo Rio Grande do Sul, tem uma liderança muito grande e tem muito claro esses princípios todos que a gente discutiu aqui. Então, nós estamos entusiasmados e penso que a gente pode fazer um bom trabalho, sobretudo na discussão dessas questões mais para o desenvolvimento social. Porque há duas vertentes quando você fala em progresso e desenvolvimento. Uma vertente é o progresso e desenvolvimento econômico, outra é social, embora eles estejam aí misturados, imbricados um no outro, sim, não pode falar de um sem o outro, mas são questões que nós temos que trabalhar com mais força, essa questão do desenvolvimento social. Trabalho para todos, dignidade, segurança, saúde, nós temos que ampliar o SUS. Tem gente falando que tem que acabar com o SUS. Meu Deus do céu, se 94% da população é pobre, como é que vai viver sem o SUS, gente? Como é que vai pagar um hospital? Uma pequena cirurgia custa 20 mil reais. E aí é um modelo também que falta investimento, mas é um modelo, um dos melhores modelos claro, que tem no mundo. É claro. Quero lembrar ao internauta que eu estou aqui com a professora Maria Lúcia Cavalli, ex-reitora da UFMT, candidata a senadora pelo PCdoB, pré-candidata a senadora pelo PCdoB, e ela está acompanhada aqui em nosso estúdio pelo presidente do PCdoB em Várzea Grande, o César Delgado. Fiz questão de acompanhá-la e eu quero deixar aqui a senhora livre para as suas considerações finais para o internauta do Veja Notícia e para o eleitor mato-grossense. Bom, primeiro, Geraldo, quero agradecer a sua gentileza de me receber aqui, da sua equipe, né, pelo espaço. Quero cumprimentar todos os internautas. Eu acompanho o seu site, é um site importante, sobretudo aqui para essa região, e dizer o seguinte, eu estou muito empolgada, é a primeira vez que eu participo vou participar, né, como candidata, agora eu sou pré-candidata, mas nesse momento da pré-candidatura é o momento de nós nos apresentarmos ao eleitor, é o momento das pessoas começarem a ver como é que nós pensamos. Por isso eu sempre tendo a ser muito sincera, muito honesta com as minhas proposições, sem esconder o que eu penso e como eu ajo, né? Mas com esses princípios que eu torno aqui a colocar como essenciais, a democracia, a inclusão social, minha luta toda durante 45 anos na universidade foi por isso, pensando a educação como um eixo central de qualquer processo de desenvolvimento, a valorização do trabalhador, uma melhor distribuição de renda, a questão da violência hoje, que nós estamos sendo afetados a todo momento, é um parente, é um amigo, ontem mesmo, conversando com uma amiga, foi assaltado, quer dizer, a violência está pairando aí, nos preocupando, cada vez mais as pessoas estão para dentro dos seus condomínios, erguendo o muro, colocando as suas vigilâncias, então é uma questão que nos preocupa, a questão da saúde, principalmente porque afeta o mais pobre, aquele que não tem a condição. A questão da renda, o salário mínimo hoje, você sabe que nós avançamos muito em termos relação salário mínimo dólar, estamos aí próximo de 300, 200 e pouco, mas ainda insuficiente para que um pai de família possa manter com dignidade, né, o desenvolvimento da sua família. Então, são essas lutas que me entusiasmam, que me movem, e na candidatura eu espero participar dos debates, espero voltar aqui, sim, aí já como pré-candidata, para poder... como candidata, para expor mais minuciosamente cada uma dessas questões que nós aqui pincelamos. Então, agradeço muito, quero cumprimentar e agradecer o internauta pela paciência também, por estar aí nos prestigiando. Muito obrigada a todos. Obrigado, senhora, obrigado ao César, obrigado, a Gislaine, nossa operadora, e obrigado, internauta, pela preferência pelo VG Notícias.